forma a esses meninos e verem, né, indo para a juventude, como disse aqui a nossa amada irmã, casando e por aí vai, né? Então essa é a prova que eles estão crescendo, né? E alguém tem que ajudar nesse crescimento. Deus é que dá o crescimento, mas alguém manuseia isso aí. Então que Deus possa abençoar não só vocês dois de uma forma muito especial, mas o trabalho que vocês fizeram, essa semente que foi plantada, tenho certeza que isso vai continuar dando frutos. E costuma ser que Deus, quando coloca uma outra pessoa no lugar da gente, geralmente o outro ainda faz mais do que nós ainda. Então é assim que a coisa funciona no reino de Deus. E a gente não fica com vaidade nem nada, a gente observa e vê que participamos também daquele processo. Então que Deus possa abençoar esta igreja e esse departamento de uma forma muito especial. Me sinto honrado. Você falou um negócio de 16 anos atrás. Acho que eu tinha um cabelo preto ainda, né? Porque 16 anos atrás, né? Rapaz, e aqui estamos para esse fechamento de ciclo. E o outro, 16 anos atrás, você ainda tinha cabelo, né, Bruno? Tinha cabelo. Aleluia. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui. Segunda-feira estaríamos aqui, mas o trabalho nos impediu de chegar a tempo, porque eu cheguei ali fora, já era 15 para as 9. Aí que fiquei sabendo que o chefe momentaneamente era o João Luiz. Eu falei, rapaz, eu cheguei agora. O obreiro até brincou, vai lá e toma o microfone. Falei, não, pai, não é assim não. Deus já está falando lá através de outro lá. Porque o pregador pode faltar, mas Deus não falta não, né? E tenho plena certeza que Deus não desamparou o seu povo e falou aos corações, né? Porque Deus não depende de um comedor de arroz e feijão para fazer ou deixar de fazer. Ele usa quem está disponível, quem está na posição, quem está na casa. E tenho certeza que Deus falou aos corações aqui na segunda-feira. Né, prima? A Penha ali está cantando bem. Você não cantava isso tudo não, ele está cantando. Né? Meu Deus. No evangelho que João escreveu, no capítulo 1. Pastor Elias está lá nos Estados Unidos, né? Deve estar vendo, né? Não sei falar inglês, então... Deus abençoe, meu amigo. Obrigado por mais uma oportunidade. Está ele, o Márcio, está todo mundo para lá. Vice-presidente, que isso. Um dia eu vou pegar esse microfone e falar inglês para vocês aí, tá bom? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. A partir do verso de número 43. Evangelho que João escreveu, capítulo 1, a partir do verso 43. Olha o que diz a Sagrada Escritura. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. E que o Espírito Santo seja o nosso direcional aqui esta noite. Aleluia. É você que está aí no... Aleluia. Amados irmãos, há 2 domingos atrás, nós tivemos uma palestra na nossa congregação, que embora eu sou aqui do campo de Alvorada, mas eu fico lá em Nova Betânia, na congregação onde está o Leonardo, e a Juliana, a filha, e o genro.
do pastor Edson Vicente, e eu colaboro lá, até porque está mais perto da minha casa também, e tivemos uma palestra sobre discipulado, e o pregador veio do Rio de Janeiro, o pastor Adalberto, é da Cadeus também, mas a coordenadoria Rio de Janeiro, e ele explicou sobre a vida do discípulo, e em meio à sua explicação, ele entrou num mérito, falando de Filipe, e eu não era sobre isso que ele estava pregando, mas aquilo na mensagem me chamou muita atenção. Eu continuei ouvindo o que ele falou acerca do discipulado, mas eu guardei esse pedaço de Natanael e levei para casa. E eu queria partilhar com os irmãos o que o Espírito Santo me permitiu visualizar, porque eu tenho certeza que vai servir como um alento na alma de muita gente aqui nessa noite. Aleluia. Eu sei que Deus ele tem uma palavra para nós aqui, e eu creio piamente que Deus há de falar aos nossos corações. Como diz, Deus fala com muito ou com poucos, né? O negócio é que Deus fala, né, mano? E veja bem, Jesus, quando ele começa o ministério, 30 anos de idade, a primeira coisa que ele faz é o batismo, se apresenta lá a João Batista. João Batista o batiza, ainda tenta se colocar no lugar, não, o Senhor que tem que... Mas vamos pelo que está predito, para que se cumpra a justiça de Deus em nós. O segundo ato é o Espírito do Senhor descer sobre Jesus, em forma corpórea de pomba, e repousa sobre ele. A partir daí, esse mesmo Espírito que repousa, leva ele para o deserto, para ser tentado por 40 dias. Ele, naquele processo de jejum, vence Satanás com a palavra de Deus lá no deserto, e partindo dessa aprovação, né, porque foi aprovado, ele venceu Satanás no deserto, foi aprovado para o que veio fazer. Ele então agora vai escolher pessoas para auxiliar o seu ministério. E eu acho interessante porque ele é Deus, ele está em forma corpórea de ser humano, está encarnado, mas é Deus. Tanto que ele teve autonomia para falar: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Se ele não fosse Deus, ele não tinha autonomia para falar isso. Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele chamou 12 pessoas. Ele poderia fazer sozinho sendo Deus, mas mesmo sendo Deus, ele chamou 12. É a prova que ninguém consegue fazer nada sozinho. Porque se ele, com capacidade para fazer sozinho, precisou de ajuda, imagine eu, imagine você. E silenciosamente, principalmente no meio pentecostal, onde as vaidades parece que andam mais acima do que no mundo tradicional, entra devagarzinho, sorrateiramente, aquele negócio de que eu sou melhor sozinho. Ô pastor, me deixa sozinho, né? Pastor, me deixa sozinho, porque senão fulano me atrapalha. Mas na verdade, no mundo espiritual, no mundo ministerial, no mundo eclesiástico, ninguém é melhor sozinho. O próprio Salomão escreveu: melhor é ser 2 do que ser 1. Porque se um sentir frio, o outro vai lá e esquenta. Se um cair, o outro vai lá e levanta. E a gente, às vezes, consumido por essa guerrinha de vaidade, a gente acha que a gente é melhor sozinho. Só que se Jesus precisou de apoio, de auxílio, quem sou eu para falar que sou melhor sozinho? Porventura seria eu melhor do que Jesus? Porque se ele chamou pessoas para o auxiliar, para aprender também, porque ele iria partir. E ele não só solicitou ajuda, não, ele estava ensinando e deixou a seguinte promessa: vocês farão coisas maiores do que estas. Aleluia. Não só recebeu ajuda, como ensinou e disse: vocês farão coisas maiores do que esta. Aleluia. E essa palavra mexe muito comigo, porque você nunca acordou de manhã assim, com a vontade de expulsar demônio, de levantar um paralítico, nunca acordou não? Você que é pentecostal, ou você acha que o teto máximo do pentecostal é só rodar, meu? Isso aí é o mais longe que você consegue chegar no mundo pentecostal, é só. Você nunca acordou e disse assim:
hoje eu vou orar e um doente vai levantar e vai ficar com você. Nunca acordou com essa coisa? Hoje eu vou na Santa Casa e vou botar uma ala toda para ir para casa. Nunca acordou com esse tipo de vontade, não? Ou para você pentecostalismo é só pular e... Esses dias um menino veio falar comigo: varão, me perdoa, mas você não é pentecostal não, que você não grita, velho. Eu falei: mas é o volume que define o ser pentecostal ou não? Porque se for volume, então o pessoal na escola de samba, todo mundo é pentecostal, né? E olha que eles fazem mais barulho que nós. E uma pessoa que não fala, se aceitar Jesus na Assembleia de Deus, ele não pode ser pentecostal porque ele é mudo? Vai entender, né? Os pentecostais precisam entender que não é o barulho que traz o poder, é o poder que traz o barulho. É o inverso. Não é o barulho que... vamos fazer barulho. Não, é o poder que traz o barulho. Se Deus se manifestar em grande poder aqui essa noite, pode estar vazia a igreja, pode estar com 4, com 5, o poder dele é que produz esse barulho que chama a atenção de quem passa na porta. Aleluia. Então ele disse: eu não vou ficar muito tempo não, agora vocês vão ficar e vão fazer coisas maiores do que essa. Mas esse processo de chamado dos seus discípulos é interessante demais, porque ninguém tira da minha cabeça que antes dele chamar os 4 primeiros são pescadores, mas antes dele chamar os primeiros, ele vai numa sinagoga em Nazaré, e o ministro, já que ele recebeu a oportunidade para transmitir a mensagem, o ministro dá um rolo para ele, diz assim: o texto que você vai usar para a sua mensagem é esse aí. Entregou o rolo na mão dele. E quando ele desenrola o rolo, né, como diz os pentecostais, desenrola o rolo. Quando ele desenrola o rolo e lê, é a profecia de Isaías: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu. Aleluia. E depois de relatar toda a profecia, ele fechou o rolo, entregou o rolo ao ministro, e a mensagem dele é: hoje se cumpriu essa profecia. Aleluia. Aleluia. Na verdade, se aqueles homens da lei, escribas, sacerdotes, tivessem entendido o que Jesus estava dizendo, eles seriam os primeiros discípulos de Jesus. Mas a vaidade desenfreada não permitiu enxergar que aquele homem era o Messias e que a profecia estava caindo sobre a sua cabeça. Então a proposta é: que é isso? Está achando que é quem? E aí então ele sai dali, já que não entenderam ou não quiseram entender. Ele sai dali e depois de passar uma noite orando, bem cedinho ele vai para a beira do mar da Galileia. E ele chega de manhã cedo no mar da Galileia, na beira ali do mar da Galileia. Não é por acaso não. Ele sabe que estão chegando também pela manhã homens que tiveram um dia de trabalho, uma madrugada de trabalho frustrante. E quando ele chega lá, eles estão lavando a rede já para ir embora. E Jesus pede emprestado o barco de Pedro. Diz: me empresta teu barco. E o interessante é que ele diz, você vai lá ver o texto, você vai ver que Jesus afasta um pouquinho o barco, não joga muito lá no mar e também não deixa na areia, mas ele afasta, até porque ele vai falar com um grupo de pessoas considerável na beira da praia. E ao começar a sua ministração, eu não sei que mensagem foi, eu sei que Pedro creu e voltou lá e teve aquela pescaria sobrenatural. Eu não sei que mensagem foi que ele pregou, eu sei que a mensagem mexeu no coração daqueles pescadores. Depois de uma noite frustrante, voltaram ao mar alto e voltaram com uma pesca maravilhosa. E quando chegaram na praia, talvez até com um sentimento assim: rapaz, vamos botar esse cara na sociedade, porque
Ele nem precisou de entrar na água e mandou a gente voltar lá. E olha o que a gente pegou. Nós que somos profissionais, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Ele só mandou ir lá e jogar direito. Olha o que deu. Vamos fazer uma sociedade com esse cabra. Só que quando eles chegam na praia, aquele monte de peixe que eles nunca tinham visto, nada parecido, Jesus disse assim: agora vocês deixam isso tudo, porque vocês não serão pescadores de peixes. Eu farei de vocês pescadores de homens. Agora fica aquele negócio difícil para todo mundo que recebe um chamado de Jesus. Eu fico com uma pescaria dessa e fico rico, ou eu deixo isso para trás e sigo o dono do peixe, o dono da rede, o dono da vida, o dono... Aleluia. Vira e mexe, nós somos colocados nessa situação. Escolho o peixe ou escolho o dono do peixe? Tem gente que com medo do dia de amanhã não confia em Jesus e escolhe o peixe. Só que peixe acaba, peixe estraga. Agora, quem escolhe o dono do peixe, se ele proveu aquela pescaria, ele provê em outra circunstância, ele provê. Aleluia. Toda vez que Jesus chama alguém, tem que é uma decisão complicada. E Natanael não foi nem chamado diretamente por Jesus a princípio, porque Jesus chamou primeiro Filipe. Passou por Filipe e não tem aquele negócio assim: olha, eu estou observando você é um cara que vou deixar você num período probatório. Não, ele passou por Filipe e disse: me segue. Não tem aquele negócio assim: eu fiz uma consulta, o que você acha, Filipe? Você quer? Não, é me segue. Aleluia. Não tem negócio de eu prometo tanto, não é política, eu vou te dar 3 salários mínimos, não tem nada, é me segue. Ele não disse de vantagem, não disse de nada, ele disse: me segue. Rapaz, e o chamado é um negócio tão terrível que Filipe seguiu. Ele não prometeu nada, porque hoje os obreiros modernos, para seguir Jesus, eu vou ganhar quanto? Vai me botar lá na congregação e como é que vai ficar meu negócio? Os obreiros só diz sim se junto com a proposta vier algo com... Mas ele passou por Filipe e disse: me segue. Aleluia. Aleluia. Me segue. Me segue. Me segue. Ponto. Não tem conversa. Me segue. Não tem negociação. Me segue. Não tem puxadinho, não tem coisa, me segue. E Filipe se colocou à disposição. E quando chega em sua cidade, encontra Natanael. O coração dele está tomado de tanta alegria que ele precisa falar para Natanael que encontrou o Cristo. Porque quem encontra o Cristo sempre tem vontade de falar do Cristo para outra pessoa. Você sabia que um crente calado não serve para nada, velho? Crente calado é igual pardal. Quem pega passarinho, coloca o alçapão lá no meio do mato lá, aí ele fica esperando o barulho do fechado do alçapão, né? Aí, fechou. Aí ele vai lá ver o que tem lá dentro. Se for um pardal, ele abre e deixa embora. Não vale nada pardal. Só serve para comer o alpiste que ele gastou lá. Aí ele abre e deixa. Sai daí que você está me atrapalhando, pardal. Não tem valor comercial, não tem pardal, não serve para nada. Um crente sem capacidade de falar do Messias para outra pessoa é igual pardal. Porque quando Cristo verdadeiramente entra na vida da gente, é difícil a gente ficar calado sem falar do Messias. Felipe encontrou Natanael e disse assim: encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e que os profetas vêm falando dele há tempo. Encontramos. E qual é o nome dele? O nome dele é Jesus. E da onde ele é? De Nazaré, filho de José. Aleluia. Rapaz, e o impressionante é que Filipe fala que José é o pai daquele homem com tanta propriedade que biologicamente a gente sabe que não é. E a família de José sofreu por causa disso aí.
A mulher que engravidou do Espírito Santo poderia ter morrido apedrejada. Receber Jesus como filho e cuidar desse menino foi uma tarefa sofrida. Imagine o tanto de coisa que Maria e José não ouviram. Você não é pai desse menino nada, rapaz. E essa história aí de gravidez do Espírito Santo, essa história, imagine. Mas aí a gente fica diante daquela coisa: vai dar a ideia à opinião pública, ou vai cumprir o propósito que Deus colocou em nossas mãos? Tem gente que larga o propósito porque fica com medo do que a opinião pública está falando. Não, Deus me chamou para isso aqui, mas não vou fazer não, porque isso aqui vai dar o que falar, não vou mexer. Rapaz, é gracioso demais fazer o que Deus chamou, rapaz. Aleluia, aleluia. Eu estava estudando na época Daniel Berg, e tinha uma senhora, ela até tinha uma deficiência na perna, andava com uma muletinha, uma bengala, e o negócio dela era entregar folheto, rapaz. E a bicha era violenta nesse negócio, entregava para qualquer pessoa que ela passasse. Toma aqui, ó. Se rasgasse, se amassasse, ela não estava nem aí. A parte dela ela tinha feito. Aí um professor foi dar aula lá, esse teólogo moderno, e disse assim: gente, vamos abandonar esse negócio de folheto, isso não serve mais para nada, isso não funciona mais. E eu pensando comigo: meu Deus, a irmã está lá atrás, e ela vive disso, de entrega de folheto. Aonde ela vai, supermercado, onde vai, na rua, feira, tudo é folheto. E o professor está batendo em quem entrega folheto. Rapaz, você acha que o pecador vai ler um folheto à frente, vai olhar atrás, e ela falando, o professor falando. Rapaz, até que ela se levantou lá atrás. Falei: meu Deus, vai tacar a bengala no professor. E ela fez uma pergunta para ele: professor, o senhor entrega folheto? Ele: não, isso não funciona não. Não funciona para o senhor porque o senhor não entrega. Porque eu entrego o folheto, e se o senhor me pedir para mim contar a experiência do que esses folhetos têm feito, a gente vai passar o resto da noite aqui, acaba a aula 10 horas, e a gente vai ficar até de manhã, e eu te contando de coisas que já aconteceu com esses folhetos que eu já entreguei. Não acontece com o senhor porque o senhor não entrega. Aleluia. Aí é fácil criticar. Para quem não entrega não acontece nada mesmo não. Agora, para quem sai semeando aí no meio da rua, vira e mexe tem um testemunho de gente: eu peguei um panfleto com você, hoje eu estou na igreja. Arabaca. Quem recebeu Jesus sai correndo para dizer: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. Aleluia. É por isso que eu tenho um pé atrás com esse movimento pentecostal moderno, porque o pentecostal, ele quer falar de Jesus para outro pentecostal. Ele não quer falar que encontrou o Cristo para quem ainda não tem o Cristo. Porque Filipe encontrou Natanael. Você não sabe do que eu estou falando, mas vou te contar uma novidade: eu encontrei aquele que Moisés falou na lei e que os profetas vêm profetizando dele. Aleluia! Eita glória! Rapaz, se a gente fosse anunciador de boas novas, nossa tarefa evangelizadora já tinha acabado. Mas a gente quer falar de Jesus com quem? Com quem já tem Jesus. Nossas festas, como é que são? A gente manda a carta para onde? Para outros crentes. Traz o conjunto, não sei o quê. E por que não diz assim: nós vamos fazer uma festa, mas nós vamos fazer um convite especial para pecadores? Nós vamos anunciar outros que encontramos o Cristo. Mas a gente, quando pensa em festa, já pensa em outro crente. Aí ele disse assim: rapaz, mas você tem certeza que é o Cristo? Porque em Nazaré não tem nada de bom em Nazaré não. Porventura veria alguma coisa boa de Nazaré? Sai alguma coisa boa de lá? E Filipe não discute com ele, mas diz assim: vem e vê. Eu estou te falando, mas é melhor você ver para tirar suas próprias conclusões. Aí qual é o erro de Natanael? Julgar o livro pela capa. Quantas oportunidades o céu nos dá
mas a gente julga o livro pela capa e não atende aquela oportunidade. Aleluia. E aqui vai começar a mensagem. Rapaz, nós estamos ficando muito superficial. Nós estamos julgando pelo que vê. A aparência está pesando mais do que o coração. Mesmo Deus falando a Samuel: eu não sou como os homens que só conseguem ver o que está diante dos vossos olhos. Aleluia. Eu vejo o coração, Samuel. Vocês é que conseguem só ver o que está diante de vocês, mas eu, Senhor, eu vejo o coração. E mesmo Deus falando isso, a gente insiste em julgar ou aceitar pelo que vê. Essa conclusão superficial está chegando em nossas igrejas. Eu fui pregar no congresso de jovem lá em Colatina, onde era o Valdir lá. E o menino lá, que era o líder da mocidade, disse no caminho, eu estava em João Neivo, acho. Ele disse assim: Flávio, a rua aqui está cheia de carpa, mas nós deixamos uma vaga para você aqui na frente da igreja. Então o obreiro já está instruído. Só que eu fui com um carro de trabalho. O carro de trabalho, meu irmão, é uma estradinha ali mastigada, até ali fora ali. A bichinha está sucateada mesmo. A bicha, porque essas estradas são fortes mesmo, as bichas são fortes. O coração dela, a caixa, o motor está ótimo, mas a estética dela tá complicadinha. Tem que ter dinheiro para pintar essa coisa toda. Aí eu fui com ela. Aí fui lá em cima na rua, passei na frente da igreja, olhei lá dentro, falei: rapaz, tá cheio mesmo. Aí fui lá em cima, fiz a manobra, aí vim descendo já para entrar na vaga que o líder falou que era a minha vaga. Rapaz, quando eu encostei o carro dando seta para entrar na vaga, o obreiro fez assim. Aí ele está dizendo: não, essa vaga aqui é do pregador, meu. E o pregador não ia chegar num carro velho desse aí não, você está doido? Aleluia. E eu piscando farol de dentro do carro. E ele. Aí eu tive que sair do carro para ele ver que era o pregador que estava naquele carro velho. Porque ele julgou que um pregador não chegaria num carro daquele. E o mundo pentecostal está indo pela aparência. Aleluia. O mundo pentecostal. Tem gente que fica 10 anos com chamado, crente, fiel, 10 anos, e ninguém consagra ele de jeito nenhum. Agora, se chegar alguém meio que importante, que o dízimo dele balança as estruturas financeiras da igreja, com 3 meses ele já está em algum cargo. Porque a gente julga pelo que a gente imagina ali por fora. Aleluia. Cuidado em julgar o livro pela capa e perder oportunidades gloriosas que Deus quer dar a alguém. Aleluia. É mandarabacá. É naiacá. Se tem uma coisa que a gente é ruim de fazer, é escolha. O ser humano é péssimo para escolher. Quem aqui nunca escolheu algo e sofreu por essa escolha? E digo mais, alguns ainda estão sofrendo até hoje pela escolha que fez, porque olhou, achou que era bom, que ia se dar bem, não ouviu o conselho, entrou, se arrebentou e até hoje está sofrendo por causa disso. Por quê? Porque nós somos ruins demais para escolher. É por isso que Deus diz assim: a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A sua vontade não serve para nada, mas a minha é boa, a minha é agradável e a minha é perfeita. Se você anda na minha vontade, você vai se dar bem. Agora, se você andar na sua vontade, você vai se arrebentar dia após dia. Eu não vou te obrigar a nada, mas eu posso te dar uma certeza: se você fizer a minha vontade, você vai ser muito mais feliz se você fizer a sua própria vontade. Aleluia. Quantas oportunidades Deus nos dá, e a gente julga o livro pela capa e deixa para lá. E Deus, eu queria me manifestar para ele nessa oportunidade, mas ele julgou. Esses dias tinha um podcast agora que não acaba mais, mas esse é nível nacional, não é daqui nosso não. E o pastor disse assim: eu fiz uma oração a Deus e pedi para ele se manifestar para mim no carro, porque eu já ouvi tanto testemunho de Deus se manifestando dentro do carro.
aparece, ou alguém sente alguma coisa. Eu nunca tinha vivido isso. Eu falei: Deus, eu queria que o Senhor andasse no carro comigo. Fez a oração. Aí ele estava pregando numa cidade do Paraná, e a agenda acabando, ele ia para uma outra cidade. Acabou lá o culto, comeram, pegou o carro, que à noite ia pregar em outra cidade. De manhã acabou o culto, almoçaram, pegou a estrada. Quando ele está indo na estrada, um senhor, um obreiro, com a neta indo para a igreja, mas na beira da BR, a pé. E como ele não viu nada perto, falou: rapaz, será que ele está vindo da onde? E será que a igreja é aonde? Aí, mas mesmo assim ele passou. Aí a mulher dele disse: meu filho é da nossa família, é crente também. A gente não sabe, não conhece não, mas é crente. Dá uma carona para ele, pelo menos, para botar ele pelo menos perto de onde ele vai entrar, porque nós não estamos vendo nada. Aí ela: não, a gente não conhece. Aí a mulher: não, mas é um velhinho, até eu domino ele. Aí parou o carro e ficou esperando o cidadão chegar. Aí quando chegou perto do carro, baixou o vidro: o senhor está indo para onde? Eu sou membro da igreja tal, vou entrar em tal local, ainda tem mais ou menos uns metros me caminhar. Aí disse assim: entra aí, eu vou dar uma carona para o senhor. É mesmo, vou entrar aí. Não, o carro do senhor é chique demais. Não, pode entrar aí. Entrou lá atrás e começaram a conversar. E ele falando que ele é o pregador lá da igrejinha naquele dia, 30 membros. Seu pregador jejuou o dia todo e tal, e ainda trabalhei na lavoura de feijão. E ele falando: meu Deus, o varão jejuou o dia todo, ainda trabalhou na lavoura para pregar para 30 crentes. E tal, esse é pregador, é o pregador. A gente pensa que o pregador é a fama, né, mano? E vão conversando. É mesmo, isso é. Quando chegou na beira do local que ele ia entrar no caminho assim, aí a mulher disse assim: ô meu bem, sabe qual? Leve ele lá dentro lá. É muito longe? Não. Aí foram lá, botou na porta da igreja. Aí a mulher: meu filho, pega essa oferta que nós recebemos de manhã e dá para ele. Olha o sapatinho dele, olha a menininha aí, o vestidinho da menina, a neta. Aí, calma aí, já é demais, a carona e tudo, ainda dá a oferta. Dá, Deus é tão bom com a gente, olha a vida que a gente tem. Aí perguntou para ele: você já caminhou um tanto desse para ir pregar de uma igreja para outra? Aí ele pegou um envelope, tirou do... meu filho, tá bom, meu senhor, quero abençoar o senhor. Ele não sabia quanto tinha lá dentro, e jogou lá dentro e passou para o senhor. Deu a manobra: Deus abençoe, Deus use o senhor aí, e foi embora. Chegou na outra cidade, foi para o hotel. À noite corre para a igreja, começa a pregar. Na metade da mensagem, aquela senhorinha do coque levanta no meio da igreja assim: meu servo, eis que tu pediu uma experiência comigo no carro, e você me deu uma carona hoje na BR, e quase passou direto porque você julgou. Eita. Rapaz, esse homem começou a chorar em cima do altar, velho. Começou a chorar. Era um irmão indo para a igreja. Mas vocês lembram que Jesus disse para os seus discípulos: eu quero agradecer vocês. Pelo que, mestre? Porque quando eu estava doente, vocês foram lá e cuidaram de mim, me deram remédio. Quando eu estava preso, vocês foram lá e me deram assessoria na prisão. Jesus falando: eu estava preso e vocês foram lá. Eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu fico pensando a cabeça dos discípulos em parafuso. Ué, quando foi que o mestre esteve preso? Quando foi que ele teve fome? Quando foi que ele caiu na cama e a gente foi lá? Jesus, espera só um minuto que nós vamos fazer uma reunião nós 12 aqui. Rapaz, quando foi que ele, esse negócio aqui? Eu sei lá, vou perguntar. Mestre, quando foi essas situações que o senhor faz, esses negócios aí de preso, doente? É que quando vocês fizeram a esses pequeninos, você estava fazendo a mim. O escritor, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo, O escritor aos Hebreus disse assim: olha, por causa da piedade, alguns foram tão hospitaleiros que receberam anjos em suas casas, hospedaram, deram janta, deram banho, deram roupa de cama, e no outro dia partiram, sem saber que eram anjos que estavam hospedando. Ei, não, não julgue o livro pela capa, porque Deus pode te dar uma oportunidade de algo glorioso, mas os seus olhos podem te enganar para algo tão profundo que
Está fedendo, mas pode ser Deus. Está com cheiro de cachaça, mas pode ser Deus. Está caído, drogado, mas pode ser Deus. Está com a ferida aberta, mas pode ser Deus. Ai, anamanto rabacala. E a gente na nossa super santidade, não, vou até mudar de calçada, porque não julga o livro pela capa não, que você pode perder uma oportunidade. Natanael comete o primeiro erro, mas não comete o segundo. Realmente eu não acredito que em Nazaré tem coisa boa não, mas eu vou lá ver. Aleluia. Porque tem gente que permanece no orgulho e não vai. Ele errou a primeira vez, mas não errou a segunda. Eu vou lá ver. Aleluia. Eu não acredito que tenha coisa boa não, mas já que você está me convidando para ir lá ver, eu vou lá ver. E quando chega lá, Filipe não diz assim: ô Natanael, esse aqui é Jesus, esse aqui é Natanael. Não. Quando Natanael entra na alça de mira de Jesus, Jesus diz assim: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. Aleluia. Não tem apresentação não. Jesus já diz, o cartão de visita de Jesus: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. Quando você vai com fubá para o lado de Jesus, Jesus já vem com a polenta pronta, meu. Você vai com o fubá, Jesus já vem com a polenta. Aleluia. Ele foi lá ver se havia coisa boa, e quando chega é surpreendido: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. Aí ele: você me conhece da onde? Como sabe quem eu sou? Aí ele diz assim: antes de Filipe te chamar, ou antes de Filipe te ver, eu já tinha visto você. Aleluia. Mano. Arabacá. Filipe te viu, mas te viu depois de mim. Na ordem humana, no mundo matéria, eu vi você depois de Filipe, porque Filipe te viu e te trouxe, e eu vi você. No mundo matéria, eu vi você depois de Filipe. Mas no mundo espiritual, a qual eu sou rei, sou Deus, eu sou Senhor, antes de Filipe te ver, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Erabacalamanda. Eita, 9:08, me dá mais 10 minutos, a gente termina isso aqui. A gente falar em língua estranha e ir para casa falando em língua estranha pelo caminho, né, menino? Aleluia. Isso aí. Meu Deus. Eita, Filipe te viu você em pé em algum lugar, mas eu te vi debaixo de uma figueira. Filipe te viu na condição que qualquer ser humano vê. Quem passa ali vê. Se o outro passar, vê ele ali. Se ela passar, vê. Na condição humana, qualquer um que passasse e viu como Filipe viu, te veria. Mas eu te vi numa condição que ninguém tem condição de ver, meu. Eu te vi debaixo de uma figueira. Aleluia. Uramanto. Jesus nunca vai chamar para o ministério alguém que ele nunca viu. Aleluia. Pode ser que o indivíduo chegue aqui na igreja e ninguém sabe quem é, mas se é Jesus que está chamando, Jesus já viu ele antes do pastor, Jesus já viu antes de Filipe, Jesus já viu antes da convenção, Jesus já viu, e depois fica: quem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse rapaz? Quem é essa moça? Quem é esse menino? Ninguém viu, mas Jesus já viu debaixo da figueira. Isso aí.
Eita lá, isso aí. Tem gente que não gosta de anonimato, mas anonimato é lugar onde Deus vê a gente. Eita. Tem gente que não gosta de lugar secreto, tem gente que só gosta de holofote, mas lugar secreto é lugar onde só Deus vê a gente. Isso aí. Tem gente que nunca pegou esse microfone aqui nessa igreja, tem gente que nunca deu uma saudação, mas Deus conhece o potencial desse indivíduo. A gente olha para ele, isso aí não sabe pregar, não sabe dar saudação, não sabe cantar. Deus é que vê debaixo da figueira e viu que serve para o ministério dele. Talvez não serve para a sinagoga, mas para ser meu seguidor serve. Eu te vi debaixo da figueira. E o mais glorioso, eu precisaria não de abandonar a Bíblia, mas para você entender, se eu te vi debaixo da figueira, é um negócio tão glorioso, que o único jeito de entender isso é entrando pela cultura judaica, não tem outro jeito. De que Jesus está falando, eu te vi debaixo de uma figueira? Natanael e Jesus são homens, humanamente falando, são homens praticamente da mesma idade. E Jesus está dizendo, eu te vi debaixo de uma figueira. E quando é que Natanael esteve debaixo de uma figueira? Você procurar nas páginas sagradas, você não vai encontrar. Eu quero achar que quando foi que ele esteve debaixo. Não. Aí tem que ir pela cultura judaica, pela história judaica. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, os homens do Oriente estavam vindo e diz: olha, o Messias nasceu, porque nós vimos a sua estrela e estamos indo adorar. É aqui no palácio? Não, aqui no palácio não nasceu ninguém não. Então, e a estrela passou por cima do palácio e continuou andando, porque o rei não nasceu no palácio. E a estrela passou pelo palácio, mas não parou. Parou em cima de uma estrebaria, de um local improvável. A estrela parou lá. Aí chegaram lá na manjedoura lá e adoraram. Mas a recomendação é: quando vocês encontrar um menino, passa para nós o GPS, para a gente ir lá adorar também. Mas na verdade é para matar o menino. E Deus entra no sonho dos homens que estão vindo do Oriente: volte por outro caminho, porque eles vão procurar a morte do menino. E Deus também entra no sonho de José e diz assim: some daqui para o Egito e fiquem lá até o tempo determinado, que eu vou trazer vocês de volta. E aí Herodes viu que foi enganado. Então ele disse: bom, já que eu fui enganado, eu vou mandar matar os meninos de 2 anos para baixo, fazer uma matança sem precedente. Como Natanael é da idade de Jesus, Natanael também era uma criança naquele período da matança. A mãe de Natanael esconde ele debaixo de figueira e só ela sabe que ele está lá. Faz um esconderijo secreto cheio de folhas e poupa a vida de Natanael, igual Joquebede poupou a vida de Moisés. Aleluia. Oh meu Deus. Então só Natanael sabe dessa história. Só a mãe de Natanael sabe que ela escondeu ele lá. Ninguém mais sabe. Jesus diz assim: antes de Filipe te ver. Aleluia. Ai, ó. Eu vi sua mãe te esconder. Mas não é um bebê de 2 anos? Mas não é eles não são da mesma idade, não são equivalentes. Como é que um bebê de 2 anos que está lá na Alexandria, no Egito, consegue ver o garoto, um outro bebê debaixo? Ele é homem, mas ele também é Deus. Ele não perdeu a sua natureza. Eu te vi debaixo da figueira. Aí ele: rapaz, tu és o filho de Deus mesmo. Porque ele está dizendo assim: só minha mãe sabe dessa história. Verdadeiramente você é o filho de Deus, o rei de Israel. E ele disse: só porque eu te vi debaixo da figueira, você está dizendo que eu sou filho de Deus? Então se prepare, você vai ver coisas maiores do que estas. Isso aí. Isso aí, isso aí. É com pouco, é com muito. Segunda tinha gente até na galeria. Hoje só tem um pouquinho de gente. Mas o Deus que falou na segunda é o Deus que está falando hoje. Ei! Arabacalaba. Demanda calaba.
Ebacalabandaraba. Imindicaia nama nakalabanchoraba. Pro de calabana. Pepete caia nama naia canto rabacalaba. Preprende caia na naraba. Oh, rabanda. Eu te vi. Ei. Namanaiaca. Eita, isso. Emaná. Era isso. Ei. Oh. Ai. A senhora que orou, eu queria muito que a senhora desse um abraço nessa senhora aqui. Ei. Pregador, mas essa mensagem serve para quem? Serve para quem se sente isolado, que ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém sabe que eu existo. Geralmente quadros depressivos levam a pessoa para isso. Ninguém está me vendo, ninguém está me... E Jesus está dizendo, mas eu te vi. Ninguém está te vendo, mas eu te vi. Arabacala. Mas eu estava num quarto escuro, mas eu te vi no quarto escuro. Urabandaca. Eu estava a ponto de tirar a própria vida. Eu vi você escrevendo a carta de despedida, mas a minha mão é que segurou aquela caneta e não vai ter. Eu te vi, eu te vi. Eu te vi debaixo de uma figueira. Você disse, eu não me sinto nada, eu não sou ninguém. Eu te vi. Naramanai. Emanana calamana. Eplacaia nandara. Eu vim pregar para gente que se sente invisível. Ei. Ei. Eu estou aqui no ministério, mas ninguém me vê. Eu te vi. Eu estou no conjunto, eu estou no bolo, acho que ninguém está me vendo não. Eu te vi no meio do conjunto. Aleluia. Antes de Filipe te ver, eu já tinha te visto. Oh, isso. É melhor Jesus te ver do que os homens. Aleluia. Eita. E eu queria mandar um recado para quem acha que quem não é visto não é lembrado. Tem gente que fica igual um doido, vê assim, olha eu aqui, olha minha, cadê minha oportunidade? Sou eu, é minha vez. Tem gente que fica igual um doido atrás de ser visto. Porque ele acredita, não, pregador, quem não é visto não é lembrado. Aonde está isso na Bíblia? Davi acorda de manhã e vai fazer o que sempre faz, que é cuidar dos animais de seu pai lá sozinho, com alguns auxiliares. Seus irmãos é que tem a pompa de ser do exército de Saul. Como sempre, ele não está nem sabendo que Deus falou com Samuel assim, Samuel, enche teu vaso de azeite e vem, porque nós iremos na casa de Jessé o belemita, porque lá eu já tenho o novo rei de Israel. Ele não precisou de empresário para ficar jogando o nome dele em rede social, não. Deus achou ele lá no meio do pasto. Aleluia. Aí chega, passou os irmãos dele todos. Não. Aí Samuel, será que eu entrei na casa errada? Você tem mais filho, Jessé? É. Tem um caçula, mas ele não está aqui não. Não está em casa, está trabalhando, está cuidando dos animais. E Samuel disse, então manda chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto esse garoto não chegar aqui. Quem foi que patrocinou Davi para ser rei de Israel? Não teve lobby para fazer dele rei. Deus enxergou ele lá no pasto. Aleluia. Foi Saulo que falou assim, deixa eu ser pastor em Antioquia.
Não, a notícia da igreja de Antioquia, que a igreja de Antioquia estava, a chama estava nas alturas, chegou lá em Jerusalém. Aí os apóstolos, vamos ver como é que está esse movimento pentecostal lá, ver se eles estão dentro do que Jesus ensinou. Aí mandou alguns discípulos, Barnabé olhou aquilo lá e disse assim: rapaz, isso aqui é trabalho para Saulo. E vai lá onde Saulo está trabalhando, fazendo tenda, diz: pede conta na carteira aí, fecha tudo, que eu tenho lugar para você. E ele imaginava que Barnabé ia aparecer aquele dia para chamar ele. Aleluia. Meu irmão, se o seu chamado é legítimo, pode parecer que você está de escanteio aí, mas em qualquer momento desse, Deus vai dizer assim: chegou a sua hora, eu te achei debaixo da figueira, vem, me segue você também. Chegou, eita, Urabaca, meu Deus do céu, Anaia, meu Deus, que é isso aqui, papai? E vou dizer aqui, por esses dias Deus vai provar alguns aqui com esse negócio de capa de livro aí. Se você julgar o livro pela capa e não for conferir o que realmente tem dentro do livro, você vai perder uma grande oportunidade que o céu já está te avisando com antecedência hoje aqui. Você vai se deparar com uma situação meio que estranha, você vai julgar em primeira instância, vai dizer assim: rapaz, esse negócio eu não sei não, mas não julga pela capa não, experimenta, faz um teste para saber. Eita, Deus costuma aparecer com grandes portas em portinha pequena. Portinhas pequenas costumam revelar grandes portas lá na frente. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui. Deus está falando para alguém. Aleluia. Eu te vi. Eu vim pregar a todos, mas principalmente para os invisíveis aqui essa noite. Quem não se sente ninguém porque não é visto. E o céu está dizendo: eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Vitória, eu te vi. Antes que o marido te visse, antes que o antigo pastor te visse, antes que a música tivesse te visto, eu te vi. Aleluia. Hoje é dia da senhora trabalhar mesmo. Isso, é bom que depois Deus pague hora extra, paga tudo. Pega essa jovem, não sei se é jovem senhora ou senhorita, não sei. Jovem senhora, então. Isso. Aleluia. Eu te vi. Isso, abraça ela, ora por ela, profetiza sobre a vida dela. Fala com ela que os olhos do Senhor estão sobre ela. Oh meu Deus. Deus te viu, rapaz. Muito jovem, mas Deus te viu. Deus te viu. Deus te viu. Deus te viu. Deus te viu, tecladista. Deus te viu, Deus te viu. Deus te viu, Deus te viu. Deus te viu, Deus viu o Senhor. Deus te viu. Deus viu assim. Deus te viu, Deus viu você, Deus viu, Deus viu. Deus viu. Antes de qualquer coisa, Deus te viu, rapaz. Antes do pastor Elias, Deus já tinha te visto. Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu, Deus te viu. Deus te viu antes de qualquer ser humano. Você pode estar invisível aos olhos dos homens, mas Jesus te viu. Isso mesmo. Pode pensar assim: ela envelheceu, não serve para mais nada, deixa quietinha no canto, e o céu está dizendo: eu te vi. Aleluia. Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar a Deus. E glorificar Ele, porque Ele viu você antes de qualquer pessoa. Isso aí. Eita. Aos invisíveis Deus te viu. Aos oportunistas de plantão,
Você não precisa de plaquinha para dizer eu estou aqui. Deus te enxerga onde você estiver. Ai, Anamá, meu Deus do céu, estou sentindo uma graça. Oh, meu Deus. Uramanayakanda. Isso aí. Eu não sei o que vocês vão cantar aí. Se vira aí, nós vamos adorar a Deus. Isso aí. Aleluia. Isso, chora mesmo. Isso, chora mesmo. Deus te viu, moça. Ai, Deus te viu. Tem hora que só os olhos dele é que olha para nós, mais ninguém. Mas o dele não para, tá ali, ó. Com essa mensagem eu estou repreendendo aqui até o espírito de suicídio. Tá filmando? Tá filmando? Tá passando aí a TV Yadman. É lá de frente lá. Ou é aqui? É lá? Até. Aleluia. Nós estamos em poucos aqui. Não é que nós estamos em poucos, é que a igreja é muito grande. Mas essa mensagem também vai para você, para repreender espírito de suicídio. Urabana calabana. Emanaia, rapaz, meu Deus do céu. Urabana calabana. Quantos acreditam que Deus está indo pela internet repreendendo o espírito da morte? Porque tem alguém do outro lado da internet querendo tirar a própria vida, porque ninguém enxerga ele, mas ele parou para assistir e Deus está dizendo: eu te vi debaixo da figueira. Meu Deus do céu. Manda calabanaman. E placanarabaca. Meu Deus, desandou. Isso, lá até a menininha lá com a mão levantada. Meu Deus, que coisa gloriosa. Eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha, eu sei que hora você levanta, eu sei que hora você chega, eu sei das noites mal dormidas, eu vejo você rolando para lá e para cá na cama. Eu te vi. Meu Deus. Isso. Meu Deus. Eita. Anama calabanamana. Isso. Eita. Eu vi vocês, eu vi. Correndo o risco de ser morto, escondido debaixo de folha de figueira. Eu te vi. Não é só sua mãe que sabia que você estava lá, não. Eu sendo Deus, eu sei de tudo. Eu sendo Deus, eu vejo tudo. Eu vejo injustiça, eu vejo quem usa gratidão, eu vejo quem fala com falsidade, eu vejo quem abraça, mas na verdade o abraço é falso. Eu vejo quem de verdadeiro apoia, quem verdadeiramente. Eu vi você debaixo da figueira. Eita, labacala. No Salmo 139 diz que Deus consegue ver na escuridão, porque seus olhos na escuridão é como se ele estivesse enxergando meio-dia. Aqui, se apagar essas luzes tudo aqui, ninguém enxerga nada, mas Deus na sua presciência, até na escuridão, ele enxerga como se fosse meio-dia. Rapaz, tem pouca gente, mas tem muita glória, hein? Meu Deus do céu, hein? Isso. Eu gostei daquela menininha lá. Meu Deus, eu vou para casa com aquela cena lá. Meu Deus. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe língua estranha? Isso.
Queria que você desse um abraço naquele jovem senhor lá, ó, de camisa listrada. Vai lá, abençoa ele lá. Deixa Deus descarregar algo em cima dele lá. Eu te vi. Eu te vi. Você dá um abraço na Vitória lá, você menininha, dá um abraço na cantora lá, isso. Felipe te viu, mas eu te vi antes de Felipe te ver. Faço tudo, mas isso, chora mesmo. Na minha mente. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Mas peço que meu Deus, a presença